Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. A gente vai tratar de um assunto muito importante agora, que é a questão da sanidade da soja. Afinal de contas, daqui a pouquinho está começando um novo ciclo de plantio aqui no Brasil, safra de verão, produtores já preparados e fica aquela expectativa, tem que dar tudo certo, tem que produzir bem, tem que ter alta produtividade para justificar, inclusive, os altos custos de produção que a gente tem visto aí recentemente. Mas como garantir a sanidade da planta? O que tem de novidade nos cuidados aí para conseguir manter essa sanidade e potencializar a produtividade da soja? Quais são os desafios que estão vindo por aí? Enfim, esses temas vão ser discutidos num evento no próximo dia 21 de julho, aqui no Notícias Agrícolas, inclusive, durante o primeiro Fórum de Sanidade da Soja. Um fórum para discutir exatamente esses desafios e essas novidades no controle das doenças da soja, essa cultura que é tão importante aí para o país. E entre os participantes, a gente tem aí a Fernanda Cristina Giuliatti. A Fernanda já está aqui comigo, ela é diretora técnica e de novos negócios da Juliagro BGIP. Seja bem-vinda, viu, Fernanda? Obrigado por participar, por aceitar o nosso convite aqui, de estar contando um pouquinho para a gente, contextualizando, na verdade, o que vem acontecendo aí com a produção de soja no Brasil. Agradecer já a sua participação com a gente e entender um pouquinho do trabalho de vocês. Vocês estão aí no Triângulo Mineiro, né, Fernanda? Como é que a Juliagro vem trabalhando e como é que a Juliagro vem se posicionando nessa questão da pesquisa, da genética, da produção, dos bioinsumos, enfim, como é que vocês vêm realizando o trabalho de vocês aí? Seja bem-vinda, viu? Obrigada, muito bom dia para todos e para todas. A Juliagro, ela é uma empresa de pesquisa agrícola, né? Nós buscamos auxiliar, né, o desenvolvimento de ferramentas voltadas ao sistema de produção, seja na cultura da soja, ou seja nos demais cultivos, né, seja grandes cultivos ou no caso também de hortifruti. E a estação nossa, nós temos, na verdade, duas estações de pesquisa, uma em Uberlândia, onde fica a nossa matriz, e uma no Vale do Araguaia, lá em Querência, no Mato Grosso. Então, hoje nós temos um time de 10 agrônomos junto comigo, e nós trabalhamos aí de maneira bastante diversificada dentro das disciplinas e das necessidades, né, de perfil de tecnologia para auxiliar o sistema, seja na área de bioinsumos, produtos biológicos, dentro dos defensivos químicos e também a parte de estudo de genética, né, voltada à busca aí de produtividade e qualidade. Bom, então a gente busca... Pode complementar, desculpe, Fernanda. Hoje nós trabalhamos com praticamente 28 cultivos diferentes aqui na região. Então é uma satisfação enorme estar aqui podendo participar. Legal. A gente quer aproveitar essa sua experiência para entender, Fernanda, como é que a soja veio evoluindo e em que cenários ela está colocada hoje, principalmente no que diz respeito a pragas, doenças, enfim, os desafios que a gente tem, o que mudou dos últimos anos para cá e o que o produtor tem que ficar atento em relação a essas mudanças, principalmente para, né, conseguir potencializar aí a produtividade dele no campo. Acho que o maior drive que faz com que a gente procure fazer a manutenção desse drive está justamente no potencial genético. Então, hoje nós temos realmente competência para produtividades bastante elevadas numa mesma área e nós temos uma missão de realmente alimentar o mundo, minimizando cada vez mais a área de cultivo. Então, apesar de nós termos um potencial enorme para expandir, mas nós temos competência técnica diante do que nós temos de área disponível de realmente potencializar e maximizar, né? Então, pensando no futuro das gerações aí para os próximos 1000 anos, a gente tem que já ter essa consciência. E a cultura da soja, nós somos realmente uma potência nessa cultura, nós temos um nível de competência técnica extremamente elevada, e ela começa do Iapoque ao Chuí do Brasil, então nós temos um continente extremamente capaz
de produzir soja com altos tetos e com alta qualidade. E nisso nós nos especializamos, nós somos grandes especialistas nessa cultura, nós temos especialização em várias outras, mas a soja, né, pela demanda mundial, ela puxa essa visualização que o mundo tem sobre o Brasil. Então, para nós termos essa entrega, nós somos bastante exigidos, e essa exigência, ela compete nós gerenciarmos os fatores bióticos e abióticos, né, que causam a perda dessa produtividade. E aí entra, no caso, né, dentro da dinâmica de doenças, né, pragas e plantas daninhas, entra mais especificamente na parte de doenças, um entendimento que talvez nos últimos anos nós não entendíamos ou não tínhamos essa percepção, que é uma maior sensibilidade das variedades modernas a perdas por doenças desde o início da cultura. Então, nós tem se aumentado a percepção de proteção contra doenças desde o início, não só de doenças vindas por semente, mas de doenças que se acometem na planta desde o início do vegetativo. A genética... E aí é onde tem entrado... Fernando, desculpe te interromper. A genética de produtividade, ou que traz produtividade, também abre espaço aí para que outros problemas aconteçam. Enfim, você precisa estar preparado para isso? Hoje a genética, vamos dizer, nós tivemos a decisão, ela teve que ser no seguinte sentido: se eu quero produzir muito, se eu quero uma planta altamente produtiva, essa planta não pode ficar gastando energia se protegendo contra doenças, vamos assim dizer. Ela não pode ter muito mecanismo de proteção autônomo, sozinha. Ela pode ter mecanismos que eles estão presentes, mas você tem que talvez elicitar em algum momento de maneira inteligente, para que a planta não gaste energia demais se protegendo e produza menos. Então, dentro do componente genético, né, vamos dizer, a estratégia do melhoramento procurou desenvolver plantas que consigam ter altos tetos, mas elas não podem ficar gastando energia de maneira autônoma, vamos dizer, tão automática, porque senão ela gasta energia e ela produz menos. Então, o uso dos fungicidas hoje, dentro dos programas de melhoramento, inclusive, ele é fundamental, porque a busca pelo teto produtivo é o principal drive, e com isso há uma percepção que realmente as variedades modernas, elas se tornam automaticamente mais sensíveis, né, a qualquer tipo de estresse, né, seja com estresse abiótico ou até mesmo estresse biótico. Com isso, nós temos que nós temos que cuidar dessa planta desde o início, né? Se a gente for olhar em termos bem práticos mesmo, antigamente a gente falava que a soja era caneluda, ela começava a emitir botão ali a partir do terceiro, quarto nó para cima. Ela era uma cultura que a parte de baixo dela ali era só haste. Se nós olhamos para boa parte das variedades modernas, elas começam a emitir botão ali na primeira flor. A característica que nós chamamos de crescimento indeterminado, ou seja, um florescimento um período muito mais prolongado e mais precoce. Muitas variedades começam a florar a partir de 40 dias. Ou seja, a sensibilidade dela em perder um botão de flor pelo tempo que ela fica no campo, né, que ela se expõe às condições, aumenta a chance de potencial de perda. Então, esse entendimento que está tudo dentro da busca por genética e fisiologia de planta tem que nos auxiliar como forma de orientação para a tomada de decisão, e como eu garanto que o máximo de flor, o máximo de vagem, o máximo de componente produtivo, para que essa planta lá no final, na hora que ela for ser colhida, ela consiga entregar o máximo para nós de rendimento. E a gente viu por muito tempo, né, Fernanda, a soja estagnada ali naquela média de 50 sacas por hectare. Já dá para dizer que a gente tem novas médias sendo alcançadas aí pelo Brasil? Sem dúvidas, até por questão de custo de produção hoje, a gente produzir essa média aí, nós ficamos num limiar muito arriscado dentro da saúde econômica da fazenda, com tetos como esses, né? Então, hoje até, de certa forma, tornou-se normal, né? 70 sacos, 75 sacos. É uma conversa que ela antes era
entre o meio a gente falava que era um diferencial, né? Aquela gleba produziu 76 sacos, 78. Hoje ela está dentro de uma maior rotina, né? Nós falamos de maneira mais rotineira. Tem aí, né, por exemplo, o próprio SESI demonstrando aí potenciais aí de áreas com 120 sacos, e é uma busca, né? Quem quer buscar rentabilidade, alta produtividade, qualidade, ser um especialista mesmo, né, na cultura, o foco, né, sobre o cuidado com a lavoura desde o início, com o auxílio também dos preços, né, atuais, que tem sido um bom incentivo, né, para isso. Nós temos percebido que os investimentos realizados têm sido, sim, viáveis e sustentáveis. E daí entender esse conceito que você passou é fundamental, né? Entender como é que a planta age e o que acontece com ela diante das adversidades. Agora, quando você fala de proteção desde o início, isso serve para quê, Fernanda? Para que tipo de doença? Para que atenção a gente tem que ter aí? É doença de final de ciclo que não se manifesta logo no começo, mas é introduzida no início lá do desenvolvimento da lavoura? É para ferrugem? Enfim, é para mofo? É para quê? Que doenças hoje precisam ser analisadas e entendidas de forma mais importante aí? Hoje a gente tem que também, ao mesmo tempo, a gente tem que ser um pouco mais dinâmico, né? Hoje eu acredito que complexo de doenças é a maneira mais correta de nós discutirmos a construção da produção. Se a área tem um histórico de mofo branco, a ferrugem, ela sempre é um inimigo para o sistema de produção, porque é um fungo que passou por uma série de adaptações, ele está presente, a percepção que nós temos é que ele só é visto no fim do ciclo, né, da cultura, pensando, né, nas semeaduras mais precoces, apesar que esse ano, por exemplo, a janela foi mais bagunçada, teve plantio que aconteceu mais tardiamente, e, consequentemente, a condição para a doença foi um pouco maior nessas áreas semeadas por último, mas o complexo de manchas que entram na fase desde inicial da planta até final, aí nós temos mancha parda, oídio, mancha-alvo, crestamento de cercósporas, né, que é um complexo de cercósporas, tem várias espécies envolvidas nessa dinâmica. Então, muitas vezes, quando nós olhamos uma doença, essa doença ela está ocorrendo, ela está sendo visível a partir de R4, a partir de R5, a partir de R3. Mas, muitas vezes, esse patógeno ele está presente na área, no histórico que está ali no resto cultural. Alguns deles. E essa dinâmica de penetração na planta, início de colonização, para os sintomas você vir lá na frente, ele começa lá mais cedo. Além do mais, algumas doenças, aí eu vou dar um exemplo da própria mancha parda, que tem ocorrido hoje praticamente no Brasil aí como um todo, ela é uma doença que, dependendo da condição do manejo de solo feito na fazenda, ela acontece desde o estágio V2. Era uma doença que há um tempo atrás, ela nem era considerada uma doença de impacto para a cultura. Nós temos visto que ela tem aí causado, dependendo da condição para ela, perdas de 30% dentro do sistema. Aí nós começamos o entendimento também de teto maior, também é diretamente proporcional ao potencial de perda por essas doenças. Então, muitas vezes a gente fala, essa doença perde 2 sacos, 2 sacos, agora nós falamos de 4, 5, 6 sacos, isso abre os olhos. Abre os olhos diante de um preço também bastante interessante. Então, tudo isso faz parte da composição da estratégia de manejo para a doença. Aonde você quer chegar, com que qualidade que você quer chegar. Se você quer realmente ter uma planta que vai te entregar um potencial alto lá no final, você tem que proteger desde o início. E que você tem de histórico de doença na sua área. Dentro do complexo, aí eu tenho um pouco de antracnose, eu tenho um pouco de mancha parda, eu tenho um pouco de mancha-alvo, eu tenho um pouco de ferrugem no final. Quando a gente olha para toda essa dinâmica, né, às vezes, antigamente, de maneira até um pouco ainda incipiente, que nós atacávamos um sistema, dentro do sistema de produção, não, uma doença principal é a ferrugem, é a mancha-alvo. Não, hoje, a construção da produção
se eu tenho 3, 4 doenças, né, acometendo naquela planta, todas elas participam, mais ou menos, da construção da produção. Então, o entendimento tem que ser sobre o complexo. E aí, realmente, nós temos percebido, mesmo em condições favoráveis, anos favoráveis, o início da entrada de algumas doenças desde o início da cultura. E isso, para a dinâmica de aplicação de fungicida, tem sido um grande desafio, porque você tem que, muitas vezes, uma condição muito específica, numa gleba de 100 hectares, 50 hectares, deu uma chuva muito intensa no início da cultura, e estabeleceu ali uma doença logo no início, e é uma variedade que tem uma capacidade de teste boa, mas ela começa a produzir ali a partir do primeiro nó, você tem que talvez tomar uma decisão de estratégia para proteger aquela planta logo no início. Pois é, você falou desse desafio de proteção desde o início da planta. Tem novidade nesse sentido, Fernanda? O que vocês têm acompanhado em termos de pesquisa que tem dado esse suporte, ou pelo menos esse entendimento, ou garantido esse entendimento de que é necessário iniciar a proteção lá no comecinho mesmo do plantio? Tá. Bem, recentemente nós começamos a ter o contato com uma tecnologia que até então, para nós, foi uma novidade, que é um agente que, no tratamento de semente, consegue elicitar a planta para que ela desenvolva alguns mecanismos de defesa ao longo do ciclo dela. Então, é uma estratégia interessante. E uma outra estratégia, né, que nós temos aí adotado e tem se aumentado esse entendimento de adoção, que são aplicações do vegetativo, só que aí é o vegetativo a partir de V3, V4. Então, o V1, V2, com a aplicação de fungicida, ela fica um pouco desafiadora. E ali, nesse momento, nós podemos ter a entrada, né, a penetração de alguma doença e a planta está descoberta. Então, a estratégia voltada em tratamento de sementes, com ferramentas, que possa auxiliar nessa proteção inicial pós-emergência da cultura, pensando em proteção para doenças, é uma dinâmica nova, uma dinâmica recente, e tem nos chamado a atenção, sim. Você está falando especificamente aí do Saori, né? Que vai ser um dos temas também do primeiro Fórum de Sanidade da Soja. Não quero antecipar, não quero dar spoiler aqui, Fernanda, mas queria entender um pouquinho da importância dele no sentido de proteção desde o início, né? O que é ele? É um agente biológico? Como é que ele funciona e como é que começa a proteção dele? Então, ele faz parte de uma geração nova de elicitor para o Brasil, né? Na verdade, no Brasil nós estamos começando a ter contato com uma geração chamada de arpinas, né? As arpinas, elas são proteínas que conseguem elicitar a planta de forma específica para alguns tipos de estresse. Pode ser de aspecto fisiológico, e agora, né, aí tem uma série de gerações que o pessoal vem evoluindo na área de biotecnologia, porque ela é uma ferramenta que foi originária através da biotecnologia, para que a planta, de forma inteligente, seja elicitada ou receba uma informação assertiva daquilo que ela necessita de desenvolver, ferramenta para que ela se defenda, mas para que não haja gasto energético de maneira desnecessária. Então, as gerações de arpinas, que é uma geração nova, que está vindo para o Brasil agora, ela tem como proposta, né, trabalhar como um agente de elicitação para resistência, né? Nós temos hoje, né, nós temos alguns agentes elicitores disponíveis no mercado, mas muitas vezes eles são elicitores de maneira generalizada, e às vezes há uma dificuldade de você atender a planta de maneira adequada, de acordo com o estresse que ela está passando naquele momento. Então, é uma geração nova, né? Nós estamos começando a estudar essa nova geração de proteínas, e é mais uma ferramenta, né, que vem para auxiliar as demais ferramentas já disponíveis para o sistema de produção.
Legal. E a Fernanda, ela participou de vários ensaios, pesquisas aí sobre o produto. Óbvio que a gente não vai contar aqui, né, Fernanda? Vai ficar lá para o dia 21, onde a Fernanda vai trazer aí os resultados dessa pesquisa, mas fica para você a dica de participar com a gente no próximo dia 21 de julho, desse evento, o primeiro Fórum de Sanidade da Soja. Tem novidade, portanto, no tratamento e principalmente nessa proteção inicial da planta e tudo isso vai ser explicado direitinho ao longo desse evento do dia 1º. Fernanda, qual a sua expectativa, só para a gente encerrar, de participação aí desse evento? O que você vai trazer aí de informação para o pessoal que acompanhar a gente? Bem, a perspectiva é bastante positiva. A gente vai falar um pouquinho da experiência que a gente tem adquirido nesses últimos anos, principalmente com relação a essa dinâmica, né? Como é que está a dinâmica de doenças, detrimento da própria modernização do sistema de produção que nós temos passado e falar um pouquinho, né, de algumas ferramentas novas que estão vindo para o sistema aí de maneira inovadora, de forma inédita para o Brasil. Muito bom. Dia 21 de julho, a partir das 4 horas da tarde, aqui pelo site Notícias Agrícolas, o evento completo com todas as informações, com todas as novidades. Além da Fernanda, participam também com a gente a Mônica De Bortoli, o Fabiano Siqueri, o Luiz Henrique Carregal, enfim, só feras aí da pesquisa envolvidos em trazer essa novidade para a gente, principalmente no controle das doenças e na potencialização da produtividade. Afinal de contas, pelo que a Fernanda contou para a gente, a genética está aí oferecendo essa produtividade em potencial e a gente precisa cada vez mais atingir essa potencialidade aí trazida pela genética, trazendo aí uma proteção adequada da planta como consequência aí os bons resultados e a maior eficiência na hora de se produzir. Certo, Fernanda? Tá certinho. Nos vemos dia 21 aí. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente e no dia 21 estaremos juntos aqui trazendo todas as informações sobre essas questões. Grande abraço para você, até a próxima, Fernanda. Até a próxima, bom dia para todos. Tchau, tchau. Tá aí, Fernanda Cristina Giuliatti, diretora técnica e de novos negócios da Juliagro. Juliagro, que tem como base lá o Triângulo Mineiro, também com operação lá no Mato Grosso, como a Fernanda explicou aí para a gente. Muito legal a conversa dela, principalmente trazendo esse aspecto de conceituação, né, da evolução da produção da soja no Brasil, até porque as variedades elas têm potencial através do melhoramento genético de atingir produtividades cada vez mais altas, mas é preciso dar condição para que essas variedades atinjam esse potencial. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. E não se esqueça, dia 21/7, aqui pelo Notícias Agrícolas, a partir das 4 horas da tarde, o primeiro Fórum de Sanidade da Soja, rompendo as barreiras da produtividade. Daqui a pouco a gente volta.